Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno, do Tribunal Regional Eleitoral, e, de imediato, saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores. Minha saudação ao procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Saúdo o doutor Rogério Vargas, nosso secretário da sessão, em nome de quem saúdo a todos os servidores do TRE. E uma saudação especial à nossa assistência. Passamos de imediato, colegas, ao primeiro processo da pauta. É uns embargos de declaração em prestação de contas, em acórdão que decidiu sobre prestação de contas, e que foi interposto por Renato Caiafo da Rosa, candidato a deputado estadual. Então, não se tratando de embargo de declaração, passo desde logo a palavra ao eminente relator, desembargador Armínio Lima da Rosa. Senhor presidente, eminentes colegas, senhor procurador, doutor Rogério Vargas, com quem saúdo todos os funcionários da casa, e a nossa assistência. Em suma, são embargos de declaração postos por Renato Caiafo da Rocha. Quanto à conta de campanha, prestação de contas de campanha de 2018, em que foi apurado a quantia de R$ 7.127,78, carentes de omissão probatória. E dizem respeito a gastos com duas empresas, a Multipress Transporte de Materiais e o Facebook. Relativamente à Multipress, para simplificar, como havia um pedido de infringência, foi dada oportunidade à manifestação do Ministério Público e houve o parecer da Procuradoria Regional. Não sei se o doutor Venzon quer se manifestar. Excelência, o nosso parecer, nós opinamos pelo parcial provimento dos embargos declaratórios, aos quais deveriam ser atribuídos efeitos infringentes, para que as contas fossem aprovadas com ressalvas, sem prejuízo da devolução ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada, que deve ter seu valor reduzido ao montante de R$ 1.932,78. Eu até, assim, vou de cabeça agora lembrar, assim, apenas da razão disso aqui. A razão é que teriam aparecido notas fiscais que não teriam sido declaradas, aí seria recurso de origem não identificada. Acontece que, na verdade, isso era apenas notas fiscais como se fosse de transporte, ou alguma coisa do gênero, seriam notas fiscais acessórias às notas fiscais principais que já haviam sido juntadas anteriormente, Então, na verdade, não é uma outra despesa que não tinha sido declarada. Se eu não estou enganado, porque agora eu não botei a fundamentação, só trouxe o dispositivo aqui, só tinha o dispositivo comigo, mas se eu não me engano era isso. Em relação ao Facebook, eu acho que eu entendi que deveria ser mantido, né? Então, por isso o recolhimento se reduziria para R$ 1.932,78 e seria o caso de aprovação com ressalvas. É isso. Exatamente isso. Dessa Multipress, as notas fiscais do município e do Estado, né? E teria essa duplicidade, mas, na verdade, a do Estado é o transporte, não é? E do município a confecção desse material de propaganda. O que aqui a questão fica simplificada ante a manifestação da Procuradoria Regional. No que diz respeito ao Facebook, a questão é a seguinte: o Facebook primeiro se compra créditos e depois se utiliza os créditos, e aí sim que é emitida a nota fiscal. E foi isso aí que aconteceu ao Facebook. É um valor total de 1.932, quanto a quantia de 1.574 aparece a nota fiscal. Então, lá compra o crédito, depois que é consumido o crédito, que se emite a DANFILA. Mas há um valor que não encontra justificativa de 358,77.
Então, argumentou a manifestação da Procuradoria que não teria sentido que fosse pagar mais do que o realmente contratado. Mas a verdade é que, pelo menos, quanto aos 1.574, há a prova do pagamento. De sorte que... Aliás, quanto a R$1.500, desculpem. Tem 3 boletos de R$500 cada um. De sorte que só fica descoberto um saldo de R$ 432,78, que corresponde a 0,69% da movimentação financeira da campanha. A campanha é modesta, R$4.000 e poucos. De sorte que eu estou, então, em dar provimento em parte aos embargos de declaração, com esse efeito infringente, para reconhecer, então, a regularidade quanto aos 4.000 com a Multipress e 1.500 em relação ao Facebook. 4.895 em relação ao Multipress. Eu voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Integralmente com o eminente relator. Desembargador Gerson. Acompanhando o relator, senhor presidente. Desembargador Fraga. Senhor presidente, saúdo a corte em seu nome. Saudação que eu estendo ao Procurador Regional Eleitoral, aos nossos ouvintes aqui, ao Rogério, presente aqui, doutor Rogério Vargas. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais integrantes da corte, saúdo o doutor Fábio Venzon, o doutor Rogério, no secretaria, os servidores do TRE e a nossa audiência, e digo que estou acompanhando o voto do eminente relator. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, me associando aos cumprimentos, acompanho o relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, a unanimidade acolher os embargos de declaração para sanar as omissões e aprovar as contas com ressalvas, determinando o recolhimento da quantia de R$ 432,78 ao Tesouro Nacional. O próximo processo da pauta se trata de um pedido de regularização da situação de inadimplência, formulado por Jaqueline Pereira Silveira, prestação de contas, petição 0290. A relatoria é do eminente desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, e eu passo, então, a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência. O requerimento de regularização da prestação de contas da candidata a deputada estadual no pleito de 2014, Jaqueline Pereira Silveira, que ela teve contas julgadas como não prestadas. Agora, a unidade técnica verifica irregularidade quanto à origem de recursos ingressados na conta de campanha da candidata, no montante de R$ 7.000, porque ela recebeu recurso de um outro candidato, chamado Beto Gril, só que os recursos que esse outro candidato repassou para ela são recursos que ele recebeu. A única informação que se tem foi de que a direção estadual repassou 7.000 ao candidato Beto Gril, e este repassou a Jaqueline. Mas a origem dessa quantia não é do fundo, mas a origem dessa quantia não é do fundo partidário, mas foi decorrente de doações de terceiros, que são desconhecidos pela Justiça Eleitoral, porque se o partido passa recursos recebidos de terceiros para um candidato, ele tem que informar qual é o doador originário, senão não sabe qual é o doador originário. É importante saber quem é o doador originário, para verificar se não é uma fonte vedada, enfim. Então, em virtude disso, nós temos aí recursos de origem não identificada. O recurso que é passado para ela foi de um candidato que recebeu do partido, que, contudo, não foi informado do doador originário. Muito bem. Em virtude disso, o doutor Weber, esse parecer é do doutor Weber, ele opinou para que a regularização só fosse possível depois do recolhimento do recurso, né? Essa interpretação do doutor Weber está em consonância com o entendimento atual do TSE, com o entendimento que já vem expresso, vamos dizer assim, desde a resolução 23463 de 2015, né? Pode-se entender até que tem natureza procedimental e tal, esse entendimento, enfim.
A posição do Dr. Weber foi nesse sentido, no sentido de que ela deveria recolher para depois ser deferida a regularidade, né? E é o que nós vemos nas normas atuais, desde a resolução de 2015, o entendimento do TSE a respeito. E pode-se dizer que diz respeito à matéria de processo, até mesmo procedimental e tal, e a forma como vai se dar o julgamento. Porque se entende que, de acordo com esses regramentos, que verificado o recurso de origem identificado na regularização de contas, tem que ser intimado o responsável para a devolução ao erário do valor. E aí, depois é mencionado, aqui eu estou pegando os trechos dessas resoluções que eu mencionei. Recolhidos os valores mencionados, a autoridade judicial julgará o requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao órgão partidário as sanções cabíveis. Né? Isso tudo já sede de regularização de contas. Né? Então, nesse caso aqui, eu complementando o parecer do Dr. Weber, eu acho que ele, salvo engano, ele só opinou assim pelo indeferimento, assim, né? Ou pelo menos ele disse indeferimento enquanto não recolhido o valor. Eu tenho que ser o caso de determinar a intimação da requerente para recolhimento da quantia. E intimada a requerente, recolhida a quantia, seria deferida da recuperação das contas. Ou não recolhida a quantia, se ela não recolher a quantia, aí sim indeferida a regularização das contas. Eu faço esse complemento ao parecer do Dr. Weber, para a intimação dela, para que recolha. Só que, na verdade, tem que haver uma decisão da Corte, tem que haver uma decisão da Corte, porque a Corte tem que dizer se entende que tem recurso de origem não identificado. Não dá para intimar ela antes da Corte se manifestar. Tem ou não tem recurso de origem não identificado? A Corte, verificando que tem recurso de origem não identificado, intima a candidata, seria uma conversão do julgamento em diligência, enfim, mas, enfim, intima a candidata para ela recolher. Se ela não recolhe, aí sim tem o julgamento de deferimento ou indeferimento da regularização. Esse é o parecer. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio. Presidente, eminentes colegas, eu devo uma explicação. Seguramente, por deficiência minha, a redação do projeto de voto está levando a um equívoco de interpretação, ou de compreensão, melhor. Como ninguém, eu prezo a estabilidade das decisões judiciais, a segurança jurídica e o tratamento isonômico. Aliás, no primeiro julgamento que participei dessa corte era os embargos de declaração da relatoria do desembargador Silvio. Eu não sei se o presidente me permite uma inconfidência. Claro, ora. A verdade é que transparência é tudo. O presidente havia lançado o voto e falei com ele exatamente externando a minha preocupação com o que traria o voto do desembargador Silvio, então, em termos de quebra de jurisprudência, em termos de tratamento não isonômico, né, em termos de insegurança jurídica. E Vossa Excelência ficou de refletir e depois até alterou o voto. Sim, só que, como ninguém, eu tenho presente esses dados, né? E atuando no direito público, que é uma área de muita repetição de situações, essa segurança jurídica, esse tratamento isonômico, esse respeito ao precedente é vital. Mas tem que haver precedente. Né? E naquela ocasião manifestei que nós estávamos passando, sem percebermos, de um sistema de direito continental para um direito da common law, em que o precedente passa a ter uma força normativa muito forte. Só que lá eles têm séculos de tradição e não se forma precedente aleatoriamente. De sorte que precedente reclama uma consistência de definição jurisprudencial e não um único caso, um caso avulso, um caso escoteiro. A não ser que esse caso emane de uma corte superior ou seja resultado de uma definição clara do órgão julgador. Há um caso aqui do TRE, clássico sobre isso, que foi aquela definição tomada após diversos debates a respeito da necessidade da regularidade da prestação das contas, ir desde a arrecadação até a liquidação. E tivemos até um julgamento a esse respeito na sessão anterior. No caso, o que é que nós temos? Nós temos apenas uma única decisão nesse tribunal relativamente a essa questão, qual seja
a necessidade ou não do recolhimento do valor apontado como débito do candidato. Há outros casos em que não se tratou disso, né? E até o desembargador Silvio relaciona precedentes da desembargadora Gisele, do desembargador Paulo Brum, que são de temas completamente diferentes, com todas as vênias, que diz respeito àquela possibilidade de ser complementada a prestação de contas, que na ocasião se indeferiu e depois o TSE mudou isso. De sorte que nem o caso da desembargadora Gisele, nem o do desembargador Paulo Brum correspondem a essa hipótese. Esse feito estava pautado, né? E tirei ele de pauta exatamente para que fosse feita uma conferência, porque me chamou a atenção de um único caso só, esse da desembargadora Abracini. Que fosse feita uma conferência, tanto no TRE como em outros tribunais, sobre outros casos em que se tenha emitido certidão de quitação, vejam lá, se dado a quitação eleitoral, com débito. E da busca feita pela assessoria, não se encontrou nenhum outro caso. Nenhum outro caso. Então, até referindo à referência do desembargador Gerson, que esta teria sido a orientação do tribunal, não é. Há apenas um caso. E o que leva à seguinte dedução. Se de tantos candidatos que devem ter ocorrido na eleição de 2014, com a situação, apenas um veio a juízo, o que se pode supor é que os demais recolheram o valor devido. E assim, em relação ao desembargador Gustavo, se houve tratamento não isonômico, foi nesse caso. Porque eu não posso crer que nenhum outro candidato que tenha tido uma desaprovação de contas e um valor a ser transferido ao Tesouro Nacional tenha deixado de vir a juízo. Sinal é da experiência comum que recolheram esses valores. Por outro lado, então o que eu tenho é que não há, na verdade, não há quebra de jurisprudência aqui, não se inova numa orientação que o tribunal já tem assentado, há apenas um único julgado, em que, aliás, os valores não eram de origem não identificada, como neste caso aqui. Até essa diferença fatual, apenas a não comprovação da aplicação dos recursos do fundo. De sorte que, se um único julgado vai atrelar os julgamentos seguintes da Corte, nós corremos o risco de estabelecermos uma regra de precedente apenas por um fator temporal. Ou seja, mal comparando, quem saca mais rápido, então, dita as regras do jogo, vincularia a Corte. E naquele julgado, a composição é quase inteiramente diferente de hoje. O único que está aqui e que participou daquele julgado da desembargadora Abracini é o desembargador Texto, o desembargador Silvio, não é, que já se acusou ali. De sorte que não é possível, em primeiro lugar, dizermos aqui que há uma jurisprudência assentada no Tribunal Regional Eleitoral quanto a essa questão. Não há. E, pelo contrário, a dedução que se pode ter pela existência de um único caso, eleição de 2014, e esse é o segundo caso, é de que os demais candidatos, que houve muita gente que recolheu esse valor para obter a quitação eleitoral. E segundo explicação que devo, é manifesto, né, que os fatos jurídicos hão de ser definidos conforme a norma jurídica vigente à sua época. Por exceção, se admite a retroatividade da lei, não é? É o caso da lei penal in bonum. Então, tempus ret actum é axiomático. Né? No caso, a resolução de 2014, a meu sentir, apenas não explicitava o que a de 2015 passou a declarar. Mas vejo na resolução de 2015 apenas um efeito declaratório e não constitutivo a respeito da necessidade de ser pago o débito para obter a quitação eleitoral. Por quê? Porque é uma definição óbvia de direito que quitação
E não vou, até é um tema fascinante, se a quitação é prova, se não é prova, que quitação só se dá quando da extinção da obrigação. É uma regra milenar em direito, que os nossos ordenamentos jurídicos tratam como direito do devedor. Atualmente está no artigo 319 do Código Civil. De sorte que, mesmo a resolução de 2014 não referindo expressamente que somente se daria quitação se houvesse o pagamento da dívida, tal é inerente ao sistema, tal decorre do Código Civil. Porque simplesmente, e é esta a minha resistência, como vai se declarar quitado um débito se ele não foi quitado? Essa que é a minha dificuldade maior. Como um tribunal declara, vejam bem, a quitação, declara quitado um débito que permanece. A sua possibilidade de cobrança, doutor Gustavo, pela AGU, não interfere com a expedição, é indiferente a expedirmos uma certidão de quitação que não corresponde à realidade. Declararmos uma quitação de uma dívida que não foi adimplida. Por isso que a resolução de 14 nem precisava dizer expressamente. Não é? Todas as vezes sinto essa dificuldade, né, de emitir uma certidão de quitação, ainda que os direitos políticos sejam os mais graves, dos mais relevantes, mas fornecermos uma certidão de uma quitação que não ocorreu. De sorte que, em primeiro lugar, não há nenhuma quebra a um tratamento isonômico. Não há nenhuma quebra à jurisprudência dessa Corte. A rigor, sobre essa questão, há apenas esse julgado. Há um posterior da advogada Bolzanini, mas que não havia dívida. Não havia dívida. Então, aí não tem problema nenhum em emitir uma certidão de quitação, porque não tem dívida. De sorte que, com todas as vênias, né, sabendo já dos votos proferidos e sua divergência, mas aqui morro sozinho. Não me parece possível aceitarmos a criação de uma jurisprudência com base num caso isolado, no caso escoteiro, em que não houve o estabelecimento de uma regra de agir pelo tribunal, definindo que a partir daquele momento seria assim, que a partir daquele momento se forneceria a certidão de quitação, independentemente do recolhimento do débito. E, em segundo lugar, a dificuldade lógica, jurídica que tem em declarar quitado um débito que permanece. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Eu simplifico nisso, com essas explicações, e simplifico nisto, né, a minha definição. Perfeito. Só para ali a tela de Vossa Excelência está focando uma lâmpada e está... É o sol, senhor presidente, não é uma luz divina. Está bem? É porque daí ele... Agora sim, não... Agora, não é uma luz divina que se deitou, se esparrama sobre mim. O sol é uma maravilha, mas é que... Não, sol, não, isso aqui é uma beleza. E com isso, eu creio... Oi? O desembargador Armínio estava iluminado. Olha, não sei, né? Estou iluminado, né? Estou torrando aqui os miolos. Com isso, eu creio que a diligência... Esse é o tema primeiro que se tem que debater. E a diligência proposta pelo eminente procurador, já que aqui é caso de fonte não identificada, eu creio que primeiro tem que passar por essa definição. O desembargador Armínio está propondo, antes dos votos, que nós decidimos se vamos acolher a diligência do procurador regional, é isso? Não, se vamos definir se tem que recolher ou não esse valor. Se não tem que recolher, fica prejudicado. A questão é esta, se tiver que... Este é o ponto nodal, né? Desembargador Armínio. Mas o relator quer destacar... Prejudicial. Não. Quer destacar, não há necessidade? Não. Os votos aí já estão lançados. Perfeito. Então tá, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, meus cumprimentos, minha saudação a Vossa Excelência, saudação aos demais integrantes da Corte,
doutor Fábio Venzon, doutor Rogério, na pessoa de quem saiu todos os funcionários, a minha saudação a todos aqueles que nos ouvem. E eu quero dizer que, realmente, as luzes trazidas pelo desembargador Armínio, e eu li atentamente o seu voto, confesso, por 3 vezes para meditar, e tenho bem presente aquelas colocações que ele traz, inclusive citando Larens, aliás, um voto erudito, e como se pôde ver da sua exposição aqui feita, que realmente é preciso refletir, porque a proposição do desembargador Armínio é que ele coloca no seu voto dizendo isto: recorrendo a esses processos hermenêuticos de integração de lacunas, estou propondo que o parágrafo 1º do artigo 54 da resolução TSE 23.406/14 seja interpretado restritivamente para abranger apenas as hipóteses em que não existem valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, derivados de movimentações ilícitas de recursos financeiros durante a campanha, autorizando ao candidato, ao término da legislatura ou fim do seu prazo, após suprir sua omissão, a obter a quitação eleitoral com a simples apresentação das contas à Justiça Eleitoral. Eu, evidentemente, quando li o voto examinando a jurisprudência do nosso tribunal, evidentemente sem esta distinção que o desembargador Armínio destaca entre a modalidade de quem não recolheu ilicitamente no aproveitamento desses recursos, fazendo a diferença de quem simplesmente não prestou contas, né? Eu sempre me ative também com uma certa predominância se o recurso não recolhido era ou não pertencente ao fundo eleitoral, que eu acho que aí tem dinheiro público, e esta seria uma hipótese realmente a também ser considerada, tal como ora faz destaque. O meu trabalho, a linha de raciocínio, que todos já têm conhecimento, é no sentido de que tanto a jurisprudência do nosso tribunal, tanto o TSE, em decisões que eu transcrevo aqui, estabelecendo, e o próprio desembargador Armínio reconhece isto, que eu não posso, a partir de 2015, é que se configura a hipótese ora trazida no seu voto, claramente. Esta hipótese de, primeiramente, recolher o valor para depois postular, a partir de 2015, nas legislações subsequentes. Então, eu compilo uma decisão do TSE, também, em que realmente está expresso que não podemos, né, aplicar, e o próprio desembargador reconhece isso, e a dúvida que eu quero compartilhar aos colegas que eu fico é que todos os votos divergentes nós nos apegamos nesta sequência de decisões, realmente privilegiando o direito público, privilegiando realmente a não possibilidade de que norma posterior seja aplicável a direito anterior, prestigiando esta hipótese de que o certame de cada regramento eleitoral ele tem que ter regra própria, eu não posso alterá-la, e exatamente nesta trilha é que o voto seguiu. Vejam, o Tribunal Superior Eleitoral tem realizado expressa referência em seus acordos de que a jurisprudência em matéria de prestação de contas deve ser uniforme para cada eleição o exercício financeiro. Eventual mudança de entendimento só deve ser adotado para exercícios financeiros futuros. Então, neste viés, embora os meus mais acendrados elogios e esta função vivificadora do direito que o desembargador Armínio traz, e que, evidentemente, traz luzes a este tribunal para que repensemos a questão, é que o meu voto para manter a coerção foi no sentido de manter a sistemática pretérita. Mas eu confesso que eu fiquei balançando a partir desta colocação em que o doutor Armínio traz, e eu gostaria de, antes de prolatar em definitivo o término da minha decisão,
e ouvir os demais colegas, o desembargador Gerson, o desembargador eleitoral também Gustavo, que acabaram acompanhando a divergência, porque talvez, a partir das colocações do desembargador Armínio, eu não tenha compreendido toda a extensão da controvérsia e da dúvida, ou da diferença de interpretação por ele trazida, porque é assaz relevante. O ponto, eu inclusive lembro da leitura do voto, que a desembargadora Vilma, minha particular amiga, integrante do Tribunal do Espírito Santo, é o único voto trazido exatamente no mesmo sentido da tese que o desembargador Armínio sustenta. E lá, eu não tive oportunidade de ler aquele acórdão, mas não há, me parece, pelo que se vê da ementa, a distinção a este respeito. Então, eminente presidente, eu, antes de concluir o meu voto, que está expresso, e ao qual acabaram aderindo o desembargador Gerson e o desembargador Gustavo, evidentemente com uma riqueza de conteúdo também, eu gostaria de colocar em debate esta questão e, antes de definir, ouvir os colegas, até por duas situações. Primeiro, porque, quem sabe, precisamos amadurecer para compreender em toda a extensão a ideia inovadora trazida pelo desembargador Armínio, quiçá ainda não refletida por nós sobre o ponto. E segundo, vejam bem, há também uma sugestão ponderável partindo do Ministério Público, no sentido de que se intime a candidata para que previamente recolha e depois, então, se decida em recolhendo ou não, mas a mim parece que aí nós estaríamos antecipando a decisão na medida em que praticamente estaríamos condicionando o deferimento da sua quitação eleitoral ao prévio recolhimento, o que não está na lei. Então, eu quero colocar em regime de discussão e ouvir os colegas, antes de tornar definitivo, por uma questão de consideração ao desembargador Armínio, as suas ponderáveis considerações trazidas e porque o efetivo exercício do colegiado deve passar por isto: decisões debatidas, refletidas, em que cada um dá o melhor de si para que este tribunal, como tal, expresse à sociedade e àquele a quem está sob julgamento o melhor direito possível. Então, eu estou submetendo ao debate a questão, eminente desembargador presidente. Muito bem. Presidente, eu queria agradecer as palavras do desembargador Silvio. É um gentleman, é um cavalheiro que segue aqui na tradição dos membros da advocacia nesse Tribunal Regional Eleitoral. Eu tive a oportunidade aqui de conviver com o doutor Silveiro, que era uma das figuras mais ilustres que passou por essa casa, um gentleman também, o doutor Silveiro, um homem finíssimo, né? E o desembargador Silvio, o desembargador Gerson seguem essa tradição. É um convívio muito agradável. De sorte que, mesmo aqui, quando as nossas ideias não são recebidas, isso se dá com a maior cortesia, com o maior cavalheirismo, com a maior referência. Não precisava tanto, desembargador Silvio. Muito obrigado. Menos. Muito obrigado. Sem dúvida. Quero lhe agradecer. Eu peço vênia ao desembargador Armínio para subscrever a sua manifestação. Subscrever integralmente. Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, na primeira manifestação, todo o tribunal sabe que o desembargador Silvio é o meu norte, é a luz. E ele me induziu, no primeiro momento, só acompanhando, não fiz as saudações devidas. E ele deixou para fazer agora, então também faço agora, em seu nome a todos os colegas, ao doutor Rogério Vargas, ao ilustre doutor Fábio Venzon, àqueles que nos assistem. Eu quero dizer, senhor presidente, que, e não é a primeira vez que eu percebo isso, do privilégio de participar de um colegiado de alta qualificação, e nós já estávamos antevendo, com a vinda do desembargador Armínio, que essas questões iriam continuar sendo recorrentes, de uma discussão extremamente fecunda, de uma discussão extremamente propositiva
e pensando sempre na melhor aplicação da lei eleitoral. Eu fiz questão de fazer uma declaração de voto, acompanhando a divergência, e adianto que se o desembargador Silvio, com toda a autonomia e transparência, no que eu parabenizo-o também por permitir esse diálogo, se ele entender de modificar a decisão, eu vou, então, abrir a divergência. E explico sucintamente por quê. Na verdade, e aliás, eu digo expressamente na declaração de voto, que espero que os colegas tenham tido a oportunidade de ler, embora, por questões lá do nosso e-mail do tribunal, ela acabou saindo só ao final da manhã, mas estará no voto. A proposta do desembargador Armínio, eu estou de acordo em gênero, número e espécie quanto a esta necessidade que nós temos de enfrentar as lacunas, de buscar na essência da lei, porque a lei, e eu trago isso também, a contribuição, e esse é um debate maravilhoso, desembargador Armínio, eu quero, inclusive, humildemente lhe agradecer a forma como seu voto veio, que nos permite partir para essa discussão. A lei ela não tem um sentido unívoco. A lei não é uma verdade revelada. A lei ela tem que ser interpretada. Aliás, mais do que a lei, a norma. A norma, porque a lei é a grafia da norma. Então, nesse sentido, eu estou de pleno acordo com todas as colocações do desembargador Armínio. Agora, o que o desembargador Armínio trouxe, e também com altíssima qualidade, e a gente sempre que ouve juízes e juristas dessa estirpe de alta qualificação, fica realmente muito impressionado. E essa questão de que só houve um precedente aqui na Corte que enfrentou o tema, eu confesso aqui com toda a lisura que não fui pesquisar a este ponto, ela realmente é uma questão que impressiona. Mas eu diria o seguinte, nesse aspecto, e compreendo perfeitamente as razões trazidas pelo desembargador Armínio, aliás, este norte de interpretação que ele está dando nos permitirá, para o futuro, na minha avaliação, termos um olhar mais abrangente sobre os diplomas e, principalmente, resoluções, que muitas vezes são carentes de uma explicitação melhor. Mas o que me dificulta aderir à posição do nobre relator é que, mesmo que a jurisprudência tenha sido escassa, no sentido de enfrentar explicitamente o tema, o tratamento dado nas eleições de 2014, nas eleições de 2012, 2010, todas as anteriores, porque a partir de 2015 isso sim foi regulado, o tratamento dado a todos os candidatos foi a permissividade de dar-lhe a quitação sem exigir dele o recolhimento. Então, a minha questão não é propriamente o nosso arcabouço jurisprudencial, que pode sim, e eu não tenho dúvida, o doutor Armínio deve ter feito, como é do seu feitio, uma pesquisa aprofundada e qualificada. Eu não estou tanto na questão de manter ou alterar a nossa jurisprudência. Eu estou na questão de não fazer uma quebra isonômica com o tratamento dado a todos. Nós teremos, por exemplo, apenas cito um exemplo, a possibilidade de algum candidato para estas eleições agora que tenha feito a quitação da forma como o tribunal fazia, sem exigir, e assim também faz o TSE, sem exigir, na verdade, o recolhimento prévio ou concomitante. E o segundo aspecto também que eu quero apenas de forma muito objetiva trazer é que, e eu compreendi perfeitamente, aliás, mais uma vez eu quero saudar o desembargador Armínio, lamentavelmente, hoje em dia, muito pouco se busca na doutrina, e creio que foi o próprio nosso ilustre corregedor que anotou isso há alguma semana passada ou retrasada, que o direito se transmigra da época em que nós tínhamos os acórdãos com doutrina, porque é pela doutrina e pela exegese que se constrói a interpretação da norma jurídica. E hoje nós estamos num sistema atrelado a precedentes. Então, poder ler um voto que cita Pontes de Miranda, que raramente se ouve falar hoje em dia, lamentavelmente, Larens e outros tantos, é um afago naqueles como nós que nos dedicamos pelo amor ao direito. Então, também aí sou grato, desembargador Armínio, pela sua provocação, pela sua postura. Mas na questão também trazida dos efeitos da quitação, penso eu, e evidentemente sujeito à crítica dos colegas, de que a quitação aqui que se fala é a quitação para efeitos eleitorais. Ela não é uma quitação que vá alcançar o débito. Tanto que o procedimento que vem sendo adotado, e eu volto a dizer, a minha preocupação é com todo o tratamento dado até hoje, até o 2014, é
a cobrança desses valores no sentido, através do ajuizamento hoje do que se chama cumprimento de sentença. Então, nós estamos aqui na discussão da forma. Todos os candidatos que tiveram a sua quitação eleitoral 14 para trás se submeteram a cobranças judiciais e conseguiram a sua regularização e sua quitação independentemente do pagamento. E agora teríamos este caso, onde ela ficaria impedida de ter a quitação com a necessidade do pagamento, tratamento que não foi dado aos demais. Então, pensando desta forma, eu separo essa quitação entre quitação para efeitos eleitorais e quitação da dívida. Porque se o entendimento fosse, e eu compreendo, nesse elastério da quitação ampla, não caberia nem fazer o cumprimento de sentença. Nós estaríamos dando, na verdade, uma anistia ou uma isenção. Então, por essas singelas razões, senhor presidente, nobre relator, doutor Silvio, eu vou manter, pelo menos assim, o acompanhamento à divergência, se Vossa Excelência assim ficar, entendendo perfeitamente o quadrante e o norte que o desembargador Hermínio buscou na sua interpretação, mas volto a insistir, a minha preocupação é manter um tratamento para aqueles certames que foram dados de uma determinada forma, desta mesma forma até o final. E rogo que essas lições e que esse debate sirvam, como eu disse, de norte para todos nós podermos efetivamente repensar no início de cada certame, porque os certames são contingenciados por aquelas regras do jogo. E nós aceitamos aqui quitação sem recolhimento. E apenas para complementar, já que está me dando a palavra, então eu gostaria apenas, se ficarmos vencedores, pelo menos a posição que estou adotando for a vencedora, se o desembargador Silvio mantiver a divergência, que está em aberto, nós estamos em regime de discussão, eu apenas faria uma sugestão, eminente desembargador Silvio, que na parte dispositiva do seu voto, onde está sendo determinado o recolhimento, que seja usada o verbo condenar, para que não haja dúvida da constituição de um título executivo judicial, porque as eficácias da sentença se empregam os verbos declarar, condenar, constituir, etc. É apenas uma sugestão de redação. Com essas singelas, humildes e modestas colocações, senhor presidente, é que estou reafirmando a posição adotada. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, uma questão de ordem de julgamento, né? Eu não sei se o colega desembargador Silvio vai ratificar seu voto, nós estamos em discussão. Eu tinha colocado em discussão porque nós temos no sistema 2 votos explícitos, né? Que era o doutor Gerson e o doutor Gustavo. Presidente, não sei se, quem sabe, coloquei em regime de discussão, mas a minha inclinação era ouvir os colegas, o meu voto é no sentido realmente de não acompanhar, de divergir do desembargador Hermínio. Tenho agora uma sugestão com relação ao que o professor Ovidio sempre lembrava, né, desembargador Gerson, o verbo. Então, condenar ao pagamento até para fortalecer a cobrança pela AGU, né? Então, realmente, a minha tendência é esta, mas estamos em regime de discussão, com autorização do eminente presidente. Então, senhor presidente, eu sou magistrado há 30 anos, né? Já estou velho aqui, sou dinossauro, como se diz, né? E já trabalho no colegiado há uns 5 anos, né? E sempre que eu encontro esse tribunal, essa corte, né, debatendo dessa forma, com elegância, isso me enaltece estar aqui. Né? Me sinto sempre honrado de estar nessa casa, nessa corte de justiça, quando eu vejo caros colegas num debate desse nível, né? Que, lamentavelmente, às vezes, no colegiado, a gente nem sempre encontra. Senhor presidente, eu vou pedir ver o eminente relator, eu acho que a diferença aqui é crucial, não se tratando de quitação da dívida, 7 mil e alguma coisa, mas é praxe de 2014 para trás que se desse a quitação eleitoral. Então, com essas pequenas palavras, eu li o voto divergente, eu li o excelente voto do eminente relator, li o voto do colega desembargador Gerson, do colega desembargador Gustavo de Fentelli, e com a devida vênia, repito, do eminente relator, eu vou acompanhar a divergência. Com esse acréscimo que o colega Gerson coloca nessa sessão, trocar a palavra para, entre aspas, se colocar condenar. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo de Fentelli. Eminente presidente, renovadas as saudações anteriores, eu inicio a minha breve manifestação dizendo que, quando nós soubemos que o
Tribunal Pleno, o órgão especial do Tribunal de Justiça, havia eleito o desembargador Armínio para nos fazer companhia, assumir num primeiro momento a vice-presidência para logo a seguir, muito provavelmente, assumir a presidência desse tribunal, nós já então prevíamos o quanto as nossas sessões e os nossos julgamentos seriam enriquecidos. E hoje se teve uma amostra eloquente disso, que já se previa, com o voto trazido pelo desembargador Armínio, né? Que aqui não vai, o desembargador Armínio conhece a minha forma de ser, de agir, não vai nenhuma, usando uma palavra simples, quase chula, não vai nenhuma bajulação, né? Realmente o voto do desembargador Armínio é um convite à reflexão, é uma aula, né? Revisita ali vários institutos, nos traz, como já dito aqui, inclusive o agora meio que abandonado Pontes de Miranda nas nossas cátedras e nos nossos tribunais, enfim, mas realmente, desembargador Armínio, tome isso como um elogio absolutamente sincero, um agradecimento até pelo que o senhor nos trouxe hoje, né, que realmente eu reputo como uma aula, né, e que nos leva a reflexões profundas, aliás, como já foram expostas aqui por aqueles que me antecederam, né. Mas, enfim, eu vou me manter na senda do voto de divergência que eu já apresentei, já dei a conhecer aos colegas, né? E por isso, por já ter dado a conhecer, eu não vou lê-lo, né? E nem esmiuçar cada um dos aspectos que singelamente ali levantei, mas vou apenas enfocar algumas particularidades bem rapidamente, né? Reforçando o que disse o desembargador Gerson, que eu já havia anotado aqui, que não há se confundir, né, quitação regularidade eleitoral, quitação ou regularidade eleitoral, com quitação de obrigações eleitorais, né? O meu problema todo se resume à questão do tempus regit actum, né? Nós tínhamos em 2014 para 2014, uma resolução editada em 2013, preservando a anualidade das normas eleitorais. Nós tínhamos uma resolução, então, que não impunha nenhum tipo de penalidade, nenhum tipo de consequência, né, desta ordem aos candidatos do pleito de 2014. De forma que eu não me sinto em condições de fazer uma analogia retroativa, né, com base nos diplomas editados a seguir, a partir de 2015, para reger o pleito de 2016 e assim por diante. E eu acrescentaria um último aspecto ao voto já proferido, já disponibilizado, que eu entendo que a escassez de precedentes jurisprudenciais referidos com propriedade pelo desembargador Armínio, de enfrentamento direto em sede de petições, em sede de procedimentos judicializados nesta corte, e eu procurei fazer essa pesquisa junto com a minha assessoria. Essa escassez de precedentes prende-se unicamente ao fato de que não houve questionamentos a respeito, justo porque não se exigia o recolhimento pela resolução vigente em 2014, tendo, portanto, sido pela Corte, sob o ponto de vista, por assim dizer, administrativo, foram deferidos os registros, posses e exercícios de mandatos, mesmo a inadimplentes, relativamente à prestação de contas de campanha de 2014. Não havia norma autorizadora dessa exigência. Essa é a razão pela qual aportaram a essa corte, aportou, segundo o levantamento feito pelo desembargador Armínio, aportou a essa corte um julgado especificamente sobre esse tema, né? Por quê? Repito, sob o ponto de vista administrativo, os registros, posses, exercícios de mandatos foram deferidos pela corte, não foram questionados pelos juízes eleitorais, justamente porque não havia essa exigência. Então, desculpem, levando em consideração a possibilidade do desembargador Silvio não manter o seu voto de divergência, eu então me vejo levado a, alternativamente, acompanhar a divergência dele, se ele não mantiver, acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador Gelson. É nesse sentido que eu voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Está sem som, desembargador.
Está melhor agora? Perfeito. Perfeito. Senhor presidente, eu quero render aqui a minha homenagem à cultura do eminente desembargador Armínio, que já é de todos conhecido, e isso foi sublinhado, inclusive, quando Sua Excelência nos brindou com a sua posse perante essa corte. Mas eu peço licença aqui, tendo em vista os nossos precedentes já consolidados, pelo menos até agora, de acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador Silvio Ronaldo e depois explicitada também pelo desembargador Gerson e também agora pelo desembargador Gustavo. Esse é o meu voto, senhor presidente. Perfeito. Diante do resultado... Eu concluo, presidente. Sim, pois não, desembargador Silva. Pois não. Agora eu vou votar, né? Eu tinha colocado, se me permite, em regime de discussão. Evidentemente, eu vou manter a minha divergência com mais acendrado respeito ao desembargador Armínio, mas não antes, sem fazer uma confissão. Eu coloco aqui no meu voto que considero imoral esta questão e fiquei sensibilizado com o voto do desembargador Armínio, porque este ponto me inquieta e o meu testemunho está na tela. Dr. Rogério Vargas, a quem há 2 meses em situação análoga de candidato que também recebeu a chancela sendo devedor, eu confidenciei ao Dr. Rogério, trocamos alguma ideia e eu cheguei a começar a esboçar um pequeno texto em cujo título eu coloquei Desabafo de um Julgador. Mas, diante destas questões que me debati, que ora coloco no voto, eu arquivei aquele texto. Mas o desembargador Armínio me deixa agora novas luzes, quiçá, para um amanhã voltarmos a um trabalho. Então, eu realmente elogiando o voto do eminente desembargador, e vendo acrescidos todos esses argumentos trazidos pelos demais colegas, eu estou divergindo exatamente por estas questões todas que coloquei no meu voto, pelo princípio da isonomia, enfim, por todas as razões jurídicas ali catalogadas. Quero dizer, para concluir meu voto, que realmente é um privilégio, neste meu 4º e último mandato, estar integrando uma corte com tamanha fidalguia, com tamanha capacidade jurídica. Eu, apesar da juventude dos meus 73 anos, que se completarão no próximo sábado, me sinto muito feliz, mas não imaginaria que também aqui a minha felicidade estaria tão grande. Então, eu estou votando com a divergência, estou divergindo do eminente desembargador, mas agradecendo por todo este questionamento e pela oportunidade do crescimento, no repensar, no refletir que o seu voto traz a todos nós, com a certeza de que realmente tais luzes iluminarão melhor os nossos caminhos e até uma maior reflexão acerca das eleições que se aproximam. Então, eu estou votando por divergir com o máximo respeito do eminente desembargador. Obrigado, presidente. Muito bem. Diante do resultado, eu entendo que fica prejudicada a proposta de diligência do Ministério Público Eleitoral, porque agora o resultado determinou a regularização. Só uma questão de ordem. Poderíamos incluir, quem sabe, vamos meditar, vamos incluir o condenar ao pagamento na sugestão do desembargador Gerson? Eu não sei se a... Mas essa condenação já não foi imposta? Pois eu acho que foi imposta com a sentença, né? Resta cumpri-la. Resta cumpri-la. É provável que esteja até em cumprimento de sentença. Por isso a determinação de pagamento, né? Eu acho que eu estou sugerindo ali, né, determinar a regularização do cadastro eleitoral em relação à apresentação das contas de 2014 e determinar a Jaqueline o recolhimento do valor de 7 mil nos termos da fundamentação. Ratificando a sentença particular. Mas, eu creio que essa determinação já houve no bojo do processo de prestação de contas. E é justamente essa inadimplência dela que estava agora nos levando a este julgamento. Não, mas, perdão, me parece, ainda regime de discussão nesse ponto, me parece que aqui a situação, ela não havia prestado as contas e as contas foram declaradas não prestadas. Agora ela vem com um pedido de regularização e quitação.
E se acho que se nós não condenarmos, não formará o título para a AGU buscar o valor. Não houve, ela não prestou contas. Mas no Apenas a momento que for unidade técnica e agora... Excelências, eu poderia... Uma questão de fato. Está determinando o recolhimento. Acho que título haverá. Doutor Presidente, uma questão de fato. É que trata-se de requerimento de regulação da prestação de contas de candidata a deputada estadual. Então, ela tinha que ter prestado as contas perante o TRE e não prestou. Então eu acredito que não tenha sentença. Eu acho que houve um julgamento do TRE, de contas não prestadas. Acredito ter sido isso. E aí agora ela vem pedir a regularização, né? E salvo engano, naquele julgamento de contas não prestadas, até porque as contas não foram prestadas e tal, eu acho que não, eu não sei se teve condenação naquele momento, né? Mas acredito que não. Enfim, aí teria que ver o julgamento do TRE. É isso. Não. Parece que não houve condenação, porque, na verdade, esse débito de 7 mil aqui acusado, 7 mil e pouco, a unidade técnica foi verificar agora, quando ela pediu a... Então, realmente é de competência originária do tribunal, não houve sentença, não há nada condenando ainda. Por isso eu insisto... Então, acho que temos que condenar, então. Então, vamos condenar, então. Vamos condenar, sim. Eu penso que agora, como o desembargador Silvio vai ser o redator do acordo, ele pode inserir o termo condenar no seu voto, entender? Perfeito. Porque aí para dissipar qualquer dúvida, né? Perfeito. Estou proclamando o resultado. Rafael, não houve condenação. 0290. Parece que sim. Eu acho que sim. Silveira, por maioria, deferiram o pedido a fim de determinar a Presidente, data eleitoral e condenar a requerente ao recolhimento do valor de 7 mil presidente, Manuel Vilarinho, eu só estou... É que eu tinha o voto aqui, mas quando a coisa se definiu, aí eu apaguei o voto do Brasil lá. Eu quero confirmar se não houve já essa condenação, presidente, para não passarmos esse... Eu creio que a informação que eu tenho é que teria havido. Eu acho que antes da elaboração do acordo, desembargador. Porque foi decidido no tribunal. Eu estou confirmando, só um minutinho, se já não houve essa condenação, para não estarmos fazendo duas condenações, aí ainda mais estranho, ainda uma petição dessas, né? Senhor presidente, não podemos, senhor presidente, não podemos deixar. Senhor presidente. Acho que pede uma coisa e sai chamuscada aqui, né? Se não houve essa condenação, eu tenho minhas dúvidas aí. Vamos fazer o seguinte, colegas, podemos fazer o seguinte, vamos não proclamar esse resultado agora, vamos passar para o próximo julgamento, enquanto o desembargador Armínio pode ver. Tinha até agora, mas eu apaguei, eu tenho essa mania de deletando para não ficar com a caixa cheia. Tá. Mas nós não vamos proclamar o resultado agora, vamos julgar o próximo processo, e assim que houver condições, proclamamos o resultado antes do término dessa sessão. Sim. Ótimo. Então, o próximo julgamento, como disse, fica pendente apenas a proclamação deste resultado, da prestação de contas, e o próximo julgamento também é uma prestação de contas do desembargador Armínio. Também. É uma prestação de contas 0263 do Partido da Mobilização Nacional, referente ao exercício financeiro de 2017. A relatoria, como eu disse, é do eminente desembargador Armínio, e eu passo a palavra ao doutor Fábio Venzon, pelo Ministério Público Eleitoral. Presidente, renovando as saudações. Prestação de contas, Diretório Estadual do Partido da Mobilização Nacional, exercício 2017. O parecer conclusivo da unidade técnica apresentou 3 irregularidades, constatou 3 irregularidades. Não apresentação de comprovante de remessa da escrituração contábil à Receita Federal. Quanto a isso, a justificativa apresentada pelo partido foi que eles não tinham o certificado digital, a antiga administração do partido, o diretório, não tinha o certificado digital e não foi promovido isso pela recém-inativada direção
regional. Salvo engano, até isso aqui é uma prestação que está sendo feita pelo Diretório Nacional. E, então, sim, não justificou nada, né? Simplesmente não foi cumprido mesmo. Em relação a outra irregularidade, é a ausência de juntados dos extratos bancários e divergência entre a declaração de ausência de movimentação financeira e os dados constantes do extrato eletrônico disponibilizado pelo TSE, onde existem créditos e débitos em valores de aproximadamente R$ 4.300, aproximadamente. Então, houve movimentação financeira, então também não, essa declaração de ausência de movimentação financeira é incompatível. E, finalmente, recebimento de recurso de origem vedada no montante de R$ 1.260. Isso é relacionado a um recurso de pessoa jurídica, a alegação do partido é de que se trataria de microempresa, empresa individual, enfim, uma questão é que é um CNPJ, uma pessoa jurídica, é vedado, né? Então, também a justificativa não serve. E, nesse sentido, a irregularidade representa 29,2% das receitas auferidas. Então, nós opinamos pela desaprovação das contas, recolhimento do valor de R$ 1.260 de fonte vedada, aplicação de multa no percentual de 6%, que é o que corresponde em relação ao máximo de 20% a esse percentual que eu mencionei anteriormente da irregularidade, de 29,2%. Da mesma forma, a suspensão de cotas do fundo partidário nós estamos falando aqui de fonte vedada, né? Tem aquela previsão de até 1 ano, mas no caso aqui a aplicação proporcional seriam 4 meses. Né? Então é nesse sentido o parecer. Muito bem. Desembargador Armínio. Presidente, eminentes colegas, e é o voto, né? Eu fiz as minhas anotações do processo aqui, mas eu creio que possa ler o essencial da ementa, não é? Eu acho que já explicitaria. Em suma, não foi apresentado o comprovante de remessa da escrituração contábil à Receita Federal, que é uma peça obrigatória, na forma do artigo 29, inciso 1º, e 66, inciso 2º, da Resolução TSE 23.415. Segundo, houve apresentação, foram deficiências desde o início constatadas, né, nessa prestação de contas que é feita pelo Diretório Nacional, porque o regional não fez. Apresentação de extratos bancários incompletos, não contemplando a movimentação financeira de todo o período sob exame, afrontando o artigo 29, 5º da Resolução TSE 23.46415. E divergência entre a declaração de ausência de movimentação financeira e os dados constantes do extrato eletrônico disponibilizados pelo TSE. E, por fim, houve o referimento de fonte vedada, uma pessoa jurídica. A argumentação é que essa empresa jurídica, microempresa, seria propriedade, entre aspas, de pessoa física do integrante do diretório, mas é pessoa jurídica e a lei não faz distinção, o critério aqui é objetivo. Portanto, vota pela desaprovação, recolhimento ao Tesouro Nacional e aplicação de multa proporcional, pode ir até 20%, mas como aqui corresponde a irregularidade a 29,2% da movimentação, se propõe 6%, e suspensão da percepção das cotas do fundo partidário. É o voto, presidente. Muito bem. Eu observo aqui, colegas, a inexistência de qualquer manifestação. Então, eu consulto se algum dos colegas quer se manifestar sobre o voto, se não podemos reconhecer a unanimidade da decisão ante a ausência de qualquer manifestação em sentido contrário ao voto do relator. Estando todos de acordo, então podemos proclamar o resultado. A unanimidade desaprovaram as contas e determinaram o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de 1.260, acrescido de multa de 6%, bem como a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses, a partir do prazo da decisão, nos termos da fundamentação do voto do eminente relator. O próximo processo da pauta é um recurso interposto por Aldo do Prado Neris contra a decisão do juiz eleitoral da 32ª Zona, que deferiu o requerimento de transferência
domicílio eleitoral para Boa Vista das Missões. A relatoria é do eminente desembargador eleitoral Gerson Fischmann. E passo a palavra ao ilustre procurador, doutor Fábio Venzon. Está sem som, doutor Fábio. Desculpa. Eminente presidente, renovando as saudações, esse caso é semelhante ao que foi julgado agora recentemente, até porque diz respeito ao pai, ao pai que pediu a transferência de Palmeira das Missões para Boa Vista das Missões. Nós julgamos já o caso da mãe, já julgamos o caso da filha, agora recentemente. Todos eles houve o desprovimento do recurso, mantendo a sentença de indeferimento dessa transferência, né? E aqui é exatamente o mesmo contexto. Interessante aqui que quando do requerimento, quando do comparecimento em cartório, aqui também teve a questão do servidor, o servidor estava junto, né? Ele mencionou, quando o requerimento do alistamento eleitoral, que trabalhava no supermercado Batista em Palmeira das Missões, na função de açougueiro. Quer dizer, não é, então, por vínculo de trabalho como mencionado no recurso. Diz que tinha um vínculo de trabalho com Boa Vista das Missões. Ele trabalha em Palmeira das Missões. Isso é comprovado porque, inclusive, citado, intimado da sentença, lá em Palmeira das Missões, em dia útil, ele foi encontrado em Palmeira das Missões, né? Onde ele trabalha, efetivamente. Então, restaria, eventualmente, um vínculo decorrente de domicílio em Boa Vista das Missões, que é o que se buscou fazer prova com o contrato de locação, mas é aquele contrato de locação mencionado, é uma casa em que, na verdade, o locador mora na casa, e aí se disse que era o segundo pavimento da casa, no recurso se diz que moram no porão da casa, né? Aquela peculiaridade do servidor que foi no cartório junto com a família, servidor da prefeitura municipal, e lá no cartório, o eleitor chegou acompanhado, então, de familiares de Carlos Rogério dos Santos Bueno, servidor do município de Boa Vista das Missões, e que, ao ser perguntado sobre o seu endereço, informou rua diversa daquela constante no contrato de locação. E, quando informado da contradição, perguntou ao senhor Carlos, ele perguntou ao servidor da prefeitura, qual seria o endereço. O que teve que fazer também com relação ao número da casa e ao local de votação mais indicado. Então, é aquilo que a gente já falou, aquelas mesmas situações que já foram mencionadas no caso da esposa e no caso da filha, né? Então, por essa razão, o nosso parecer é pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, o voto é exatamente na linha do parecer do Ministério Público. Esse caso tornou-se recorrente aqui no tribunal. Tem um primeiro voto do desembargador Silvio, agora acho que semana passada ainda votando. Eu, pelo menos, digo o seguinte, se a família Neres fosse extensa, nós teríamos uma longa pauta, mas pelo menos se circunscreveu a pai, mãe e filha. Né? Podemos, então, ficar... Creio que seja a última que deve chegar, pelo menos, desse episódio. Mas é efetivamente isso, inclusive o juiz de piso determinou aquela diligência do artigo 65, ficou realmente bastante comprovado que não havia essa transferência, local de trabalho, como acentuado, de modo que eu vou me permitir apenas, então, fazer aqui a colocação final. Né? Diante de todo o exposto, não vejo razões para modificar a decisão do juiz da 32ª Zona Eleitoral, inclusive no tocante à determinação de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração de eventual prática criminal, que é o procedimento que nós adotamos nos outros casos. Voto pelo desprovimento do recurso, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a transferência do domicílio eleitoral de Aldo Prado Neris para o município de Boa Vista das Missões. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Nesse caso, também observo a inexistência de qualquer voto divergente ou declaração de voto. Então, consulto os colegas se algum colega quer fazer algum acréscimo ao voto. Só uma indagação, presidente. Só uma indagação. Há um autor intelectual em meio a isso tudo, né, que é aquele funcionário da prefeitura, eu indagaria ao nosso doutor Fábio, foi algum comunicado à origem para... Desembargador Silvio, verificando exatamente que há alguma coisa organizada, e organizada por alguém ligado à administração municipal e que, né, alguém que pretende reeleição, enfim, não sei dizer exatamente, né, mas ligado realmente à administração municipal. Então, havia alguma coisa organizada e que poderia, inclusive, estar se estendendo a outras pessoas, né? Eu entrei em contato com o promotor lá, responsável.
e disse para o promotor, só que o detalhe é que a juíza, na sentença, já determinou o envio dos autos ao Ministério Público para apuração da questão sobre o aspecto criminal. Basta olhar na sentença, ela determinou isso. De qualquer maneira, por cautela, eu resolvi ligar para ver se tinha sido recebido pelo promotor, se ele tinha atentado para a importância do caso, que é relevante, né? E aí ele ainda não tinha até se dado conta disso, e disse que resolveu ir atrás, então, dessas informações, e aí já está a par do caso e tal, está analisando o caso, sim. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado. Então, proclamando o resultado, o recurso eleitoral 0041, por unanimidade, negaram provimento. O próximo e último processo da pauta de hoje é um recurso eleitoral interposto pela eleitora Chayane Beutler, em face do juízo também da eleitoral da 32ª Zona, que indeferiu o requerimento de transferência de domicílio eleitoral. Mesmo a situação, embora não seja da família Neres, é a situação semelhante lá da origem. E a relatoria é do eminente desembargador Roberto Fraga. Passo a palavra, então, ao doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral. Senhor presidente, renovando as saudações. Diferente do que o doutor Gerson imaginava, na verdade, não se resumiu à questão da família, né? Então, tem outras pessoas que também aconteceu a mesma coisa, assim, mas provavelmente são pessoas todas que moram próximas, elas moram próximas em Palmeira das Missões. No caso, essa senhora, Chayane Beutler, ela estava junto, inclusive, com essa família, quando compareceu no cartório, com o servidor. E é as mesmas circunstâncias. Ela também não sabia e questionava o servidor, enfim, dados sobre o domicílio dela lá em Boa Vista das Missões. O contrato de locação dela é muito parecido em forma, data de assinatura, a época, o momento que foi assinado também, com o contrato da família. Contrato distinto, mas ele é muito parecido, é bastante semelhante, né? Parece que foi feito pelas mesmas pessoas e tal, quem produziu o documento, né? Mesma formatação, mesmo dia de assinatura, né? Lembrando que as pessoas assinaram e 3 meses depois, quando podia pedir a transferência, compareceram em cartório. Pessoas humildes que contrataram advogado para recorrer, né? O recurso foi trazido, pelo menos em relação a alguns deles, pelo próprio servidor. Quem trouxe o recurso foi o servidor. Tudo muito organizado mesmo, para garantir essa transferência. Então, no caso dessa eleitora, a situação é a mesma, né? E ela ainda reside no município, porque também foi verificado, foi lá no município, se verificou junto ao município, e ela estava lá, ou o vizinho dizendo que ela morava lá, né? Ela se qualificou como dona de casa, então não seria uma questão de trabalho. Ela então, continuou morando em Palmeira das Missões, não tem uma questão de trabalho envolvida. E então ficou comprovado que ela não reside em Boa Vista das Missões e tem seus vínculos todos, inclusive sociais, os demais vínculos que poderiam eventualmente justificar uma transferência, não tem nenhum vínculo afetivo, social ou outro de trabalho, né, com Boa Vista das Missões, né? Então a residência dela e os vínculos dela são em Palmeira das Missões. Então ela tem que votar em Palmeira das Missões. É correto o juízo em indeferir essa transferência, a razão pela qual o nosso parecer foi pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renovo as saudações anteriores, né? O caso é muito parecido com o anterior, né? E o meu voto caminha no mesmo sentido da manifestação do doutor Fábio, né? Também com um acréscimo aqui que tem que ser encaminhado cópia ao Ministério Público para averiguação de eventual questão criminal, né? Isso acho tão importante como o julgamento dessa data. O julgamento dessa data é importante, se desprover o recurso, ao menos estou encaminhando assim, mas importante também a averiguação criminal. O que está havendo, o que houve, por que aconteceu isso, né? Então, meu voto é nesse caminho, senhor presidente. Já está colocado na rede aqui, então eu voto pelo desprovimento, senhor presidente. Perfeito. Observo que também, vamos confirmar, inexistem votos em sentido contrário. Então, consulto os colegas se alguém quer se manifestar destacadamente, senão vamos proclamar a unanimidade do resultado, que é no sentido de negar provimento ao recurso da eleitora.
Bem, colegas, vencemos a pauta jurisdicional, hoje não temos pauta administrativa. Presidente, Se me permite, presidente. presidente, só aquele que ficou faltando, a informação que eu recebi é que não houve condenação. Então, temos que condenar como propõe o advogado Gerson. Sim. O assessor acabou de confirmar. Essa informação eu recebi aqui. Exatamente. Então, vamos voltar lá. Sim. Condenar Jaqueline ao recolhimento. Pois não. Se me permite, eu até tenho acesso aqui, eu tive acesso também à emenda daquele julgamento. Inclusive, houve menção na fundamentação aos recursos de origem não identificada, na monta de R$7.000, né? Mas não houve, no dispositivo, não houve a condenação expressa ao recolhimento ao Tesouro Nacional. Me parece que, por cautela, será melhor mesmo condenarmos agora, em que pese o novo Código de Processo Civil, 2015, né? E o desembargador Armínio, muito melhor do que eu, tem condições de avaliar isso, né? Prever que a fundamentação também integra o dispositivo, né? Mas, na verdade, não há condenação expressa, só na fundamentação que foi colocada. A ausência de condenação foi a orientação que havia na época, jurisprudencial que havia na época, depois alterada. É por isso. Não custa condenar. Pelo menos isso, né? Ao menos no mais saiu barato. Mas tem coisas piores. Tem coisas muito piores por aí. É verdade. Vai constar expressamente, inclusive na tira, a disposição da condenação e conforme já adiantou o desembargador Silvio Moraes, que vai ser o redator do acordo, a intenção também seria que seja no julgado de modo expresso. Então, proclamando o resultado da prestação de contas 0290, relatoria do desembargador Armínio, por maioria, deferiram o pedido de regularização do cadastro eleitoral e condenaram a requerente ao recolhimento do valor de R$7.000 ao Tesouro Nacional. Vencido o relator, redigirá o acórdão o desembargador Silvio de Moraes. Bem, colegas, então, vamos à conclusão, concluindo a nossa sessão, anunciando que a próxima será amanhã, terça-feira, 14 de julho, às 14 horas, uma sessão importante. Todas são, mas essa com destaque especial de ser a última sessão deste mandato do desembargador Gerson Fischmann, que esperamos seja um até logo, não obstante a excelência dos demais integrantes da lista, que será submetida ao presidente para escolha. Mas, então, amanhã, 14 horas, nos reunimos novamente nesse Tribunal Pleno. Um agradecimento a todos e uma boa tarde aos colegas e a toda a nossa assistência. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.